Graças e paz, igreja. Acho que agora dá para tirar um pouquinho do ganho. E como é prazeroso para mim estar de volta. Afinal de contas, eu passei praticamente um mês fora, entre viagens ao Rio Grande do Sul, passeando com a família. E agora é bom estar novamente aqui em comunhão com a minha comunidade, com a minha igreja, estar de volta em casa. E que privilégio esse retorno e ainda com a oportunidade de trazer a palavra nessa noite. E fiquei enciumado com uma coisa eu tenho que falar. De todos que foram para o Rio Grande do Sul, eu fui o único que não teve chance de vir aqui contar um pouquinho. Então eu vou aproveitar o começo justamente com essa intenção para contar um pouquinho da minha experiência. Afinal de contas, se os outros puderem, eu quero também. Tá? Então, antes de começar, só para citar, vocês podem perceber na fala de todos que a tragédia lá foi muito impactante. Eu também tive a oportunidade de estar em bairros bem atingidos, de estar em casas próximas ao centrinho, ali onde fica a igreja. Tive a oportunidade de rodar um pouquinho, conversava com a galera da minha equipe, falar para eles, não, hoje à noite a gente vai fortalecer o comércio local. Acabou de jantar, vamos para a pizzaria, que a gente vai continuar para fortalecer o comércio. E depois para o açaí, mesmo com frio de 3 graus que a gente pegou lá, primeira noite com 1 grau, sensação de -3, mas tudo isso para fortalecer o comércio lá, que a gente tomou açaí nessa temperatura. Não precisava nem derretia, gente, vocês têm que ver que coisa boa. Enfim, mas a tragédia ela foi muito grande, é verdade, isso vocês podem acompanhar em diversas imagens, em tudo que vocês pesquisarem, vocês vão ver isso acontecendo. Mas o meu testemunho mais impactante para mim, além do próprio serviço das equipes que têm ido, é de ver a igreja de Eldorado do Sul. Se, para mim, foi impactante ver a tragédia, muito mais impactante tem sido a vida daquela igreja. E eu concordo plenamente com o Valnei, quando ele disse que é a cara da CBP. Inclusive, quando eu voltei na semana seguinte, após a minha viagem, que eu fui com a minha mãe, com a Fernanda, com a minha tia, a Marta e o pastor Marcos, e eu falei, cara, vocês não acham que é a nossa cara? Meu, eles são muito parecidos com a gente. É o nosso jeito, tem um louvor legal, o pastor tem a nossa linguagem, só que com sotaque diferente. Mas tudo isso, cara, eles são muito a nossa cara. Enfim, então eu tive esse mesmo sentimento que o Valnei, então quero incentivá-los. Se você tiver a oportunidade, ainda que você tenha que abrir mão de algumas coisas para estar lá nessa próxima viagem em setembro, por favor, não perca essa oportunidade. Sem dúvida alguma, será muito edificante para você, muito edificante para o povo em Eldorado do Sul. Afinal de contas, tem trabalho. A minha equipe terminou o trabalho e já chegou a notícia do pastor, está chegando, vocês saem agora às 2 da tarde, às 4 chega a 4ª equipe, que foi o pessoal de São José do Rio Preto. Para eles, já está com uma lista de outras 12 casas. A minha tinha limpado 12 casas. Para eles já tem outra lista. E eu já tenho para a 5ª equipe também. E eu sei que já tem bastante aí para a 6ª equipe. Então, o trabalho tem. E se você gosta de conversar com as pessoas, você também tem essa oportunidade. Me marcou muito a experiência de estar em meio à limpeza de uma casa e ver uma vizinha limpando a casa dela ali com a sua própria família, e ela conversar um pouco. E ela fala, isso daqui colocou todo mundo numa condição de igualdade. Todas as casas, não importa se rico ou pobre, está todo mundo embaixo da lama. E eu, então, talvez ali naquele time exato do Espírito, falei para ela, mas sabe também uma outra coisa, tem uma outra vez também na história que todo mundo ficou igual, embaixo de lama. E ela, como? Quando que aconteceu? Aí eu falei, está todo mundo no lamaçal do pecado. Aqui a gente está limpando com cloro, mas se você não sair desse lamaçal pelo sangue de Jesus, essa sujeira continua e ela vai levar à morte. E então pude conversar com aquela mulher, então tem espaço para você que gosta de conversar. Se você já é do time que gosta de realmente arrastar móvel, limpar, escovar, é limpeza pesada mesmo, também tem essa oportunidade. Eu só consegui fazer esse tipo de limpeza por 2 dias. Porque no segundo dia, na segunda casa que eu estava, era um chalé de madeira, eu fui desfazer um ninho de rato que estava ali na casa, e com isso esbarrei minha mão em alguma coisa, não percebi, e quando eu voltei para a base, que eu fui me limpar para almoçar,
que eu percebi que, na verdade, eu estava com um corte na mão daquela batida que eu tinha dado, na lama infectada, desfazendo o ninho de rato, e me proibiram, então, de continuar trabalhando, me colocaram com antibiótico, azitromicina e etc. A nossa general Vivi me afastou do cargo, e eu só pude trabalhar em outras áreas. Então, tem trabalho e tem necessidade. Então, se você tem essa possibilidade, por favor. Eu peço, então, para que você ore por aquele povo, ore por aquela igreja, ore pelo pastor Valdir Liposki, e que você possa ser resposta de oração para aquela igreja, para aquela cidade também. Então, vamos seguir para o sermão de hoje. Na verdade, eu confesso para vocês, quando surgiu toda a possibilidade de estar hoje aqui, eu tinha uma outra ideia. Era algo muito mais simples para mim se eu seguisse aquela linha inicial que eu estava preparado já estava meio engatilhado. Mas no caldeirão das emoções, do meu coração, da minha mente, das minhas orações, outras coisas estavam vindo à tona. E então eu percebi que, na verdade, eu falei, cara, eu tenho outras mensagens e não aquela. E eu realmente preparei. Já estava tudo estruturado, só que eu preparei 3. Na necessidade, na falta de um, foram 3. Mas hoje eu vou falar só uma delas, pode ficar tranquilo. A ideia não é prolongar tanto assim o culto, tá? Qualquer atraso que tenha, foi por causa do Neto que cantou muito no começo do culto, tá? E os outros, depois, se você quiser ouvir, você se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações. Não, mentira, não precisa porque não vai estar lá. Mas numa outra oportunidade, quem sabe, elas podem vir numa sequência também. Então, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 19 em diante, ao 21. Primeiro livro de Reis, 19, do versículo 19 ao 21. Vamos ler. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Olha o Rio Grande do Sul aí com churrasco. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Vou pedir para que você avance agora para o segundo livro de Reis, capítulo 2. Só virar algumas páginas, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Versículo 4. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão.
Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão. Elias dobrou a sua capa e bateu com ela nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que eu posso fazer por você antes de ser levado embora? E Eliseu respondeu: eu peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com a capa e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu te peço, Senhor, que nesta noite o Senhor possa tocar os nossos corações, que a Tua palavra seja ministrada, Pai, independente de mim, Pai, independente das minhas próprias palavras, Deus. Que nesse fervilhão de pensamentos, de emoções, Pai, que seja apenas a Tua palavra que permaneça, e qualquer ideia, qualquer coisa que for humana, que vier da minha própria cachola, Deus, que em nome do Senhor Jesus, que fique em segundo, Pai, que possa sair e apenas o Senhor ministrar aos nossos corações. Fala com a Tua igreja, estamos prontos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Antes de falar o tema da mensagem de hoje, eu tenho de perguntar aqui para vocês. Mais alguém, além de mim, já pensou, por algum momento, já desejou deixar na sua história alguma marca que possa ficar depois da sua própria partida? Você já pensou em deixar alguma referência para futuras gerações olharem e falarem: cara, aquele era fulano de tal. Eu lembro a vez que ele disse isso, que ele fez isso. Você já pensou em deixar alguma marca que vai se perpetuar? O tema da nossa palavra de hoje é vivendo por um legado. E não é de hoje que a palavra legado tem me causado alguma coisa diferente e tem me dado inquietação. E assim, é uma inquietação boa, devo falar. No começo desse ano, eu e a Camila, juntos, fomos embaixadores de um evento, um congresso. Foi o primeiro congresso internacional, aconteceu aqui em São Paulo, Congresso Legado Cristão, que fala justamente sobre família, educação cristã e as virtudes, os valores da nossa fé. Além disso, já estamos, inclusive, aí preparados, já estamos inscritos como embaixadores para o de 2025. Então, depois, se você quiser informações, pode chamar que eu passo aí. É muito bom, vale a pena. Acho que você pode se interessar sim. Mas, além disso, nas nossas conversas diárias, temos falado sobre legado, sobre deixar algo como legado às futuras gerações. Recentemente, eu fui convidado para pregar no aniversário da Yada Church, a igreja do pastor Alexandre. E quando eu estive lá, nessa oportunidade, eu falei sobre ter sonhos, sobre ser um sonhador, sobre a nossa cidade, a conquista da nossa cidade, como ser resposta de oração à nossa cidade. Então, de certa forma, legado. Lá no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de ministrar 2 palavras, em 2 momentos de devocional à nossa equipe, e um deles, inclusive, com outras pessoas lá da igreja.
E numa dessas eu falei sobre legado, sobre olhar as coisas que Deus já fez, mas sem esquecer que devemos fazer coisas agora também, para que as futuras gerações possam ver o poder do nosso Deus. E também, no dia a dia, a gente dá uma boa evidência disso. Afinal de contas, eu creio que não é surpresa para ninguém que lá em casa a gente gosta bastante de ter filhos, né? Então a gente tem bastante legado por aí, já tem 3, quem sabe vem aí no 4º, 5º, 6º, ainda não sabemos como que vai ser, né? Mas essa questão de povoar a terra, encher o ministério infantil, a gente tá bem ali, né? Então tem essas possibilidades. Camila depois vai brigar comigo, gente, desculpa. Mas sempre que falam, que a gente fala sobre filhos, as pessoas têm o mesmo comentário: mas o mundo está tão difícil, tão caótico para ter filhos. E a minha resposta, sempre de forma subjetiva, é uma só: é uma questão de legado, deixar legado também. E eu posso falar para vocês que nesse texto que nós lemos sobre Elias e Eliseu, também é um exemplo muito claro de legado. E você vai perceber bem isso ao longo daquilo que a gente vai falar hoje. E vocês perceberam que também no meio disso tudo também, no texto que a gente leu, também tinha uma tal de uma capa que ficou aparecendo por diversas vezes? Pois bem, então poderíamos dizer que a nossa palavra de hoje também é sobre uma capa. Há 2 anos eu preguei aqui na igreja sobre o texto de Elias no Monte Horebe. E depois, mais recentemente, o Rodrigo também pregou sobre esse texto, agora nesse semestre que passou. E de forma bem resumida, então, para a gente entrar no contexto da história e ir de vez para o sermão, Elias, neste momento, ele demonstra, quando ele está no Monte Horebe, um cansaço extremo. Ele não consegue mais seguir. E conforme ele está lá, falando ali com Deus, tendo seu momento de conversa com Deus, você percebe que ele precisa realmente ir para o fim da sua carreira. É o que ele está pedindo a Deus. E quando ele pede isso a Deus, Deus responde para ele que ele pode. Só que antes ele tem a missão. Ele deve, então, conseguir seguir essa missão para depois poder se aposentar. Ele vai e diz que ele deve ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta. Aí já vem a minha parte de imaginação, tá? Talvez Elias estava tão cansado que ele só pegou talvez a última parte, porque ele simplesmente vai até Eliseu, unge Eliseu e ele não unge os demais, ele deixa os demais e quem vai ungir é Eliseu. Neste momento, quando ele desce, ele vai ao encontro de Eliseu. E ele encontra, lá no versículo 19, um homem que estava trabalhando junto com a sua família. Um homem que está arando o campo, que está trabalhando, arando para poder plantar. E nesse texto, você percebe que Elias, ao vê-lo, ele já sabe que é aquele homem. E ele lança a sua capa sobre Elias. Depois disso, o que Eliseu faz? Ele destrói a sua junta, que era o seu instrumento de trabalho, faz um churrasco caprichado com os bois que trabalhavam, eram usados ali no seu trabalho, e se torna um servo, um ajudante de Elias. E a primeira lição que eu quero deixar aqui é: se você quer viver um legado, você tem que entender que servir a Deus é um privilégio. Eliseu não questiona, Eliseu não pergunta, Eliseu não coloca condições além de poder se despedir dos seus pais. Ele entende que é um privilégio servir a Deus, estar com o profeta de Deus, e então ele vai, ele segue. Certamente, em algum momento, você já ouviu falar aí da história da CBP. Você já ouviu falar que ela começou com um grupo de 7, inclusive o nosso santista aqui era um desses 7, né? E você ouviu também, possivelmente, que determinado momento era tanta gente ali na casa do pastor JH, da dona Marli, que era necessário começar a tirar os móveis da sala para conseguir ter as reuniões. Então imagina fazer isso todo domingo, praticamente desmontar sua casa para que tenha ali acontecendo o culto da igreja na sua casa. E isso acontecia semanalmente, até depois ir para outro espaço. Isso era cansativo, mas entenderam que servir a Deus era um privilégio. Se você já é um pouco mais recente, da geração CBP 2000, eu também faço parte dessa, você vai lembrar de quando estávamos construindo o nosso templo. Primeiro lá no Reis. Eu fui entrar para o Ministério de Louvor da igreja um pouquinho antes da mudança lá para o Reis, lá para os cultos lá, e sofri bastante nesse tempo.
que então a gente tinha que desmontar equipamento, levar tudo para lá, para depois fazer o culto, para depois trazer tudo para cá e carregando peso. Depois aqui na congregacional, mesma coisa, todo domingo carregando todo aquele equipamento, trazendo, levando. Depois disso ainda os adolescentes, eu, Netinho, Juninho, Ismael, a gente ainda ministrava o louvor na congregação no Catarina, saía de lá correndo porque tinha que ministrar aqui também na igreja, e tudo isso cansativo, mas era privilégio servir a Deus. Se você é dessa geração, também vai saber que, mais recentemente, temos o nosso ônibus. E você sabe que alguns dos nossos motoristas são motoristas ao longo da semana. E na única folga, de vez em quando, da semana, eles decidem vir aqui para a igreja para dirigir o ônibus também. Entendem que servir a Deus é um privilégio. O pessoal que vai para fazer missões, entende que servir a Deus é privilégio. E eu peço então que você repita comigo. Servir a Deus é privilégio. Você pode repetir? Servir a Deus é privilégio. Eu creio que um dos legados que essa igreja ela entrega para a nossa sociedade, para outras igrejas e para aqueles que se achegam aqui ao nosso grupo, à nossa comunidade, é justamente essa ideia de trabalho, de entender que serviço é privilégio. E como é bom servir. O pessoal aqui gosta tanto de servir que quando tem encontro paga para poder deitar no chão, dormir no chão e trabalhar. Isso é inexplicável, é só a gente mesmo que entende que servir a Deus é um privilégio. Vocês já perceberam como que funciona no momento de decoração aqui na igreja? Tem as nossas decoradoras de plantão que vêm porque entendem que servir a Deus é privilégio. As cozinheiras entendem que servir a Deus é privilégio. Em algum momento você possivelmente já fez uma peça de teatro aqui na igreja. Possivelmente Everything, que Jesus vem e salva. Servir a Deus é privilégio. Tudo isso é servir a Deus, tudo isso é privilégio. E eu ainda acho que tem alguns aí que tem algum pacto maior com o Espírito Santo, cara. O Juninho, por exemplo, aqui no louvor, o cara é onipresente também. De vez em quando ele está no teclado, está na mesa de som. Servir a Deus é privilégio. Então a gente tem que entender que uma vida por um legado é uma vida que reconhece o privilégio de servir a Deus, de servir a sua própria comunidade de fé e de impactar outras vidas e assim servir a sua sociedade também. Hoje eu quero te desafiar a vestir essa capa do serviço. Como que você pode fazer isso? Quando você serve na recepção, quando você serve no Ministério Infantil, quando serve na equipe do REC, na intercessão, no louvor, não importa. Quando você serve, você faz parte, você entende que servir a Deus é um privilégio. A capa de um legado só serve naquele que está pronto para servir. Eliseu entendeu o privilégio de ser chamado. Ele abdica do seu tempo, da sua família, dos seus afazeres e serve. Você crê nisso? A segunda lição, então, que a gente tem nesse texto, que o texto me ensina, é que nós não podemos ter um legado sem unção. Quando a gente observa o segundo livro de Reis, capítulo 2, você vai ver que Elias já está pronto para partir. E Eliseu sabe disso. Só que antes da partida, Eliseu parece aquela criança que quer alguma coisa do pai e fica seguindo o tempo todo. Não sei se é só em casa que acontece isso, mas aquela que fica o tempo todo insistindo, vai andando atrás sem falar nada, só para ser visto. Eliseu está ali naquele momento. Para onde Elias vai, ele quer ir atrás. Ele sai de Gilgal e vai até Betel. E lá, então, vai Eliseu atrás. Sai, Elias, inclusive, fala, né? Não, pode ficar, não segue. Não, mas eu vou com você, não vou desistir. Sai de Betel, vai para Jericó, mesma coisa. Fica, eu não vou te deixar. Vai para o Rio Jordão. Eu fiz as contas, ele andou cerca de 86 quilômetros com Elias e não quis deixá-lo em nenhum desses momentos, querendo segui-lo até o fim. Na verdade, ele era aquela criança interesseira mesmo, ele sabia que queria algo. Eliseu percorreu esses 86 quilômetros. E assim, ele na verdade é uma pessoa que parece que gosta bastante de ser incisivo, né? Porque em outro momento, inclusive, na história, depois você pode ler no livro de 2 Reis, Eliseu ele se nega
a ficar com esses outros discípulos, mas tem um momento na história dele que ele olha tão fixamente para Azael, quando ainda não é rei da Síria, que a Bíblia diz que Azael chegou ao ponto de ficar envergonhado. Imagina aquela pessoa que fica te olhando. Esse era Eliseu, ele gosta de estar presente, de se fazer presente nesses momentos. De tanto insistir, Elias, quando está a sós com Eliseu, do outro lado do Rio Jordão, ele pergunta o que ele queria. E o pedido de Eliseu pode ser, num primeiro momento, estranho, porque ele pede porção dobrada do espírito de Elias. E dá para a gente entender o que, na verdade, ele estava querendo dizer. No livro de Deuteronômio, capítulo 21, dos versículos 15 a 17, vai falar sobre a lei do primogênito. E lá diz que quem é primogênito tem direito à porção dobrada. E o que Eliseu estava pedindo, na verdade, é: me faça como teu filho, como aquele que vai receber a maior parte de Deus. E é isso que ele pede: eu quero ser como teu filho, para poder ser o teu sucessor. E é isso então que ele recebe. Por isso a resposta de Elias: isso é muito difícil, não dependia dele. Mas se você estiver comigo, certamente isso vai acontecer com você. Do outro lado do Jordão, 50 discípulos dos profetas que seguiam Elias ficaram para trás. Do outro lado do Jordão, 50 profetas não buscaram a unção que estava sobre Elias. De tantos, apenas Eliseu ousou ouvir, pedir e viver o ministério de Elias. Em resposta, Elias diz que isso seria difícil, mas que ele poderia ser atendido. Elias sabia que Deus já tinha ungido Eliseu como seu sucessor, porém Eliseu ainda teria de conhecer de perto o poder de Deus. Ao ser levado aos céus, Elias é tomado por cavalos e carruagens de fogo subindo em um redemoinho. Eliseu se desespera e grita: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Neste momento, a capa de Elias fica para trás. Todo o resto foi, mas a capa ficou. Juridicamente, aí os nossos estudiosos da lei podem me corrigir, tá? Qualquer coisa depois me conta se não é isso, se eu entendi errado. Mas herança é aquilo que é universal, é dado por direito. Quando a gente fala de legado, é algo que é escolhido, é específico, que você quer deixar para alguém. É um registro feito em vida para aquilo que você vai deixar pós-morte. Essa mensagem que eu trago hoje aqui, principalmente esse tópico, não é pregada ao público apenas, mas ela é pregada a mim mesmo. Quanto tempo você tem se dedicado para conquistar a unção de Deus? Quanto tempo você tem investido em oração, meditação da palavra? Quão perseverante você tem sido em seu relacionamento com o Deus vivo? Queridos, você pode ser o melhor profissional na sua área de atuação. Se você não conquistar a unção de Deus, você acumulou apenas um título que nem para alimento dos vermes servirá um dia. Se você é o melhor pai do mundo, o melhor filho, o melhor amigo, de nada vale se você não tiver uma vida com Deus. O poder, obviamente, não estava na capa, mas sim na unção de Deus. E hoje em dia, tantos pastores, seminaristas, líderes de célula, líderes de ministérios, tantos que se dizem cristãos, e o poder não está neles, a unção não está neles. A gente tem que lembrar que, na verdade, o poder não está num cargo, está no relacionamento com Deus. Leonard Ravenhill, no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, logo no primeiro capítulo, ele traz uma palavra que confronta bastante, principalmente pastores, mas você é o púlpito vivo de Deus para outras vidas, e você tem que levar essa palavra a sério também. Ele diz o seguinte: na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. A grande tragédia dos nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Que lástima!
tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas: a pregação sem unção. E o que é a unção? Não sei, mas sei muito bem o que é não ter unção, ou pelo menos sei quando eu não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte, em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo que possuis, adquire a unção. O pastor Leonard Ravenhill, um dos grandes pregadores dos nossos tempos, já falecido, mas que fala bastante sobre o tema de avivamento, fundando movimentos e tudo sobre avivamento. E eu quero te fazer mais um desafio. Eu já te desafiei a vestir a capa do serviço. E agora eu quero te desafiar a buscar a unção de Deus. Eliseu não parou até conquistá-la. E nós não podemos parar até conquistá-la também. A igreja não vai crescer porque temos boas ideias, uma boa estrutura ou uma boa organização das células, dos discipulados e ministérios. Talvez o meu erro e o de muitos tenha sido acreditar em métodos humanos e deixado de lado a busca pela unção de Deus. O que vai fazer essa igreja crescer de forma exponencial é a certeza de que aqui tem um povo que valoriza a unção do Espírito Santo, o relacionamento com Ele e a presença de Deus. As pessoas lá fora vão perceber que há algo de diferente em nosso povo. As pessoas perceberão e desejarão ser transformadas. Você deseja ver vidas transformadas pelo Espírito Santo? Conquiste a unção e você deixará um legado nessa cidade. Você quer ver a sua família transformada? Conquiste a unção e você deixará um legado na sua família. Em terceiro lugar, aprendemos que quem vive por um legado, vive pela verdade da palavra. Ao tomar a capa de Elias, Eliseu se dirige ao Rio Jordão e repete o mesmo que ele tinha visto seu mestre, o seu mentor, realizar um pouco antes daquilo. Eliseu bate com a capa e chama, questiona: onde está o Deus de Elias? E é nesse momento que novamente o rio se abre e Eliseu atravessa seco. Do outro lado, aqueles 50 profetas que não seguiram junto com Elias, não tiveram a ousadia que Eliseu teve, eles olham e falam: o Espírito de Deus está nele. Obviamente, a expressão Espírito de Elias se refere ao poder, à unção que estava sobre Elias e agora está sobre Eliseu. Ao ver Eliseu, todos sabem e entendem o seu chamado e posição de profeta de Israel, pois a unção de Elias estava sobre Eliseu, diferenciando de todos os demais. A capa que Eliseu traz sobre si é apenas a materialização, aquilo que ficou visível, para uma autoridade que já tinha sido dada por Deus interiormente. Não sei se você sabe, novamente vou dar um pitaco aí na área jurídica, né? Mas as vestes talares, aquela beca, a toga, tudo isso foi criado pelo Império Romano. Já vem lá que o Poder Judiciário usa como tradição, mostrando justamente que estão cobertos. Não é ele, mas ele está numa posição diferenciada naquele instante. Contudo, antes mesmo disso, a cultura judaica tinha como representação da autoridade, de liderança e de poder a capa também. A capa de um profeta representava o compromisso com a responsabilidade que ele tinha com a verdade da palavra de Deus. E ele deveria falar isso: doa quem doer, custe o que custar. Há algo que, ultimamente, de forma geral, tem me incomodado muito nos nossos dias. Eu tenho comentado com algumas pessoas mais próximas, com quem eu tenho essa liberdade de conversar um pouco sobre as coisas que vão passando na minha mente, que a minha percepção é que muitas vezes a igreja tem se acovardado, de um modo geral, e não tem tomado posições necessárias na nossa sociedade. E a gente vê muitas vezes coisas indo de encontro àquilo que a palavra diz, e a gente prefere ganhar a simpatia de muitos e prefere perder a nossa fidelidade com o nosso Deus. Nós fomos chamados para falar aquilo que é a verdade da Bíblia. Nós fomos falados para falar aquilo que a palavra de Deus diz. Referências teóricas não podem se tornar mais relevantes do que a própria Bíblia.
Não se trata de quem está no poder, mas a nossa missão é declarar a verdade da palavra de Deus. Não importa se é da direita, se é da esquerda, eu sou profeta de Deus e vou denunciar o pecado, custe o que custar e doa quem doer. Esse deve ser o posicionamento da igreja. Eu não apenas oro pedindo perdão pelos nossos pecados, mas peço para que o temor de Deus esteja sobre aqueles que exercem função de autoridade na nossa nação. Seja no governo, repartição pública, empresa privada, professores, mídia, instituições culturais, que o temor de Deus esteja sobre cada um daqueles que exercem liderança no nosso país. E uma coisa que tem me incomodado muito, isso nas últimas semanas, foi quando eu me deparei, novamente, um versículo que eu já conheço com certeza desde a minha infância. O Diante do Trono ajudou bastante. Mas 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu sou povo de Deus. Ele não está falando sobre uma nação, ele está falando se o meu povo, aqueles que são o meu povo, nós somos povo de Deus. Nós temos o compromisso da palavra. Nós devemos, então, seguir aquilo que o texto diz, nos humilharmos, orarmos e buscarmos a face de Deus. Eu não posso esperar isso como uma responsabilidade do governo, não é questão política. Eu não posso esperar isso como uma responsabilidade de liderança, é uma questão de relacionamento, é postura individual. É na unção de Deus que nós devemos nos levantar e pregar o que é a verdade, independente de quem esteja no poder. Nós, infelizmente, tenho percebido que muitas vezes estamos como Israel, pedindo por um novo governante, por um novo rei na nossa terra, e como Israel, estamos pedindo para que Deus se retire. Nós não queremos Saul como rei. Nós queremos o nosso Deus como rei da nossa nação. E é essa postura que devemos ter diariamente em oração. Nós não podemos nos acovardar, esconder a verdade com medo do que irão pensar de nós. Se conquistarmos a simpatia de todos e perdemos o compromisso com a palavra de Deus, tudo o que fizermos terá sido em vão. Vista a capa da verdade, a capa da responsabilidade, a capa daquele que sabe a seriedade do chamado que tem com Deus. Vou pedir para que você fique em pé no seu lugar, que você feche os seus olhos. Enquanto o pessoal do louvor vem, eu já vou falar inclusive sobre o nosso quarto ponto. Pode fechar seus olhos, para que você possa começar a refletir. Eu quero te dizer que a importância de uma vida por um legado é que ela não se encerra na morte. Na história de Eliseu tem um episódio muito interessante, que ele sequer pôde viver. 2 Reis 13, 20 e 21 diz: Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. De olhos fechados, diga comigo: a unção nunca morre. A unção nunca morre. O legado nunca morre. Após a morte de Eliseu, Israel estava sendo invadida por saqueadores moabitas. E então, os ossos de Eliseu trouxeram o homem novamente à vida. Um dia todos vamos morrer, mas a unção vai ficar. A carne volta a ser pó, mas o legado permanece. Legado é escolha. Você pode escolher hoje levar uma vida que deixará um legado a outros. Se você quer se revestir com essa capa de serviço, de unção e de verdade na palavra, eu tenho uma boa notícia. Jesus, antes de subir aos céus, disse o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto
sejais revestidos de poder. A capa de Elias e Eliseu era apenas uma materialização da autoridade, mas a nossa capa é o Espírito Santo de Deus, é o poder que transforma e nos vivifica a ponto de deixarmos um legado nessa cidade, em nossa nação. Eu creio que nós vamos conquistar essa terra. Vai ter fila para entrar nessa igreja e não vai ter lugar. Virão dos 4 cantos do mundo para ver o que Deus está fazendo em São Vicente. E aqui se levantará uma torre de oração permanente. Eu creio que um dia a violência, a desigualdade, a injustiça serão uma triste memória que exultará ainda mais a nossa transformação. Eu creio que esta cidade será conhecida como a cidade do Senhor. Eu creio que um dia o rio do avivamento, contra todas as leis da física, subirá a serra, a partir de São Vicente, conquistando cada palmo da nossa nação e alcançando todos os países e povos. Eu creio, virão de todas as nações, líderes que serão capacitados a levar transformação a outros lugares também. Se você crê nisso, ore agora, colocando a sua vida à disposição do Senhor, pedindo para que Ele possa tocar o seu coração, que Ele possa te revestir com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a sua unção. Ore, dispondo o seu coração ao serviço, dispondo as suas mãos ao trabalho, dispondo os seus pés a seguir por onde Ele quiser. Ore nesse instante, clamando pela capacitação, pela unção que vem dEle. E não pare de orar até que você tenha conquistado. E ainda quando você já tiver conquistado, permaneça em oração para que ela nunca te deixe. Porque essa unção, esse poder do Espírito Santo, que pode transformar e deixar um verdadeiro legado na nossa nação. Que a sua vida seja a própria palavra viva de Deus. E que você tenha coragem, a ousadia de se manifestar contrário a tudo aquilo que fere essa palavra. E que até mesmo, então, quando você já não estiver mais aqui, que todos possam olhar para a sua vida, para aquilo que você falou, para aquilo que você fez em vida, e que a sua mensagem continue impactando outras vidas. Continue levando a palavra de Deus. Luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce pela terra seca, e dela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce pela terra seca,
que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Muito mais do que profissionais, muito mais do que pessoas meramente. O mundo precisa de testemunhas. O mundo precisa de pessoas que façam da sua vida a resposta de oração desta geração. O mundo tem clamado, desesperado, por resposta de amor. E nós que temos o perfeito amor em nós, muitas vezes nos negamos a revelá-lo. Seja por medo, por covardia, seja por falta de compaixão. Mas em nome de Jesus, isso é quebrado nesta noite, para que possamos levar essa verdadeira felicidade, essa verdadeira paz, esse verdadeiro amor que tantos anseiam. E nós seremos a resposta destes que clamam. Muitas vezes na nossa própria casa, há aqueles que clamam e temos fechado os nossos ouvidos. Em nome de Jesus, que todo espírito de apatia, de falta de sensibilidade, caia por terra nesta noite. E que em nome de Jesus, a igreja do Senhor se levante com força, com vigor para viver as grandes coisas que Ele há de fazer em nós e no meio de nós, por meio de nós. E que no nome do Senhor Jesus, que essa mensagem do pleno avivamento dEle, do despertar dEle, possa chegar a outras vidas, até mesmo depois de quando partirmos. Porque temos certeza.